E se eu te dissesse que o Brasil, há mais de 100 anos, controlava 3/4 do mercado mundial de café e usou esse poder para manipular preços internacionais de forma tão audaciosa que acabou criando uma das maiores crises econômicas da nossa história? Prepare-se, porque essa história vai te surpreender. No último decênio do século XIX, configurou-se uma conjuntura excepcionalmente favorável à expansão da cultura do café no Brasil. De um lado, a oferta internacional não brasileira atravessava um período de dificuldades, em razão de enfermidades que atingiram gravemente os cafezais asiáticos, particularmente na ilha de Ceilão. De outro, a descentralização político-administrativa introduzida com a República transferiu aos estados a responsabilidade pela política imigratória, que passou a ser conduzida de forma mais ampla e sistemática pelo governo do estado de São Paulo. Isto é, pela própria classe dos grandes cafeicultores. Somava-se a isso o efeito estimulante da forte expansão do crédito e da inflação monetária do período que beneficiou. Duplamente, o setor cafeeiro viabilizou financeiramente a abertura de novas áreas de cultivo e elevou os preços do produto em moeda nacional por meio da depreciação cambial. Como resultado desse conjunto de fatores, a produção brasileira de café, que havia crescido de cerca de 37 milhões de sacas no período de 1880 a 1881 para aproximadamente 5 milhões no período de 1890 a 1891, alcançou patamar de 163 milhões de sacas no período seguinte. A elevada elasticidade da oferta de mão de obra e a ampla disponibilidade de terras, características comuns às economias produtoras de café, indicavam claramente que os preços desse produto tenderiam a declinar no longo prazo. Essa tendência seria reforçada pelas crescentes inversões em infraestrutura de transporte, ferrovias, portos e navegação marítima realizadas no último quartel do século XIX. Sob uma perspectiva mais ampla, os empresários das economias exportadoras de produtos primários, ao decidirem suas inversões, escolhiam entre um conjunto restrito de bens demandados pelo mercado internacional. No caso brasileiro, o café apresentava maior vantagem relativa. Enquanto essa vantagem persistisse, os capitais disponíveis no país continuariam a direcionar-se para essa atividade. Assim, o crescimento da oferta de café não se dava em função da expansão da demanda mundial, mas sobretudo em razão da existência de fatores produtivos subutilizados, terras e mão de obra e da rentabilidade relativa do produto. Esse processo tornou inevitável uma trajetória de expansão contínua da produção. Entretanto, a expansão da cafeicultura brasileira ocorreu quase exclusivamente dentro das fronteiras de um único país. As condições particularmente favoráveis existentes no Brasil permitiram que os produtores nacionais controlassem aproximadamente 3/4 da oferta mundial de café. Essa posição singular possibilitou a manipulação da oferta global do produto, conferindo um comportamento específico à dinâmica de seus preços no mercado internacional. Quando se manifestou a primeira crise de superprodução, nos primeiros anos do século XX, os produtores brasileiros rapidamente perceberam que se encontravam em situação privilegiada para resistir à queda dos preços. Para isso, bastava dispor de recursos financeiros que permitissem reter parte da produção fora do mercado, contraindo artificialmente a oferta. Os estoques acumulados poderiam ser liberados em momentos de maior resistência do mercado, isto é, quando a renda nos países importadores estivesse elevada, ou utilizados para compensar safras desfavoráveis. A partir da crise internacional de 1893, particularmente prolongada nos Estados Unidos, os preços do café começaram a declinar no mercado mundial. O valor médio da saca exportada caiu de níveis superiores a 4 libras esterlinas, em meados da década, para menos de 3 libras em 1896, chegando a cerca de 1,5 libra em 1899. Embora os efeitos iniciais dessa queda pudessem ser amortecidos pela depreciação cambial, a crescente pressão sobre os consumidores urbanos tornou politicamente inviável insistir nesse mecanismo. Essa pressão social contribuiu para o abandono da política de desvalorização cambial e para a adoção de medidas voltadas à recuperação da taxa de câmbio. Foi justamente nesse contexto, quando o recurso ao câmbio se tornava impraticável, que o problema da superprodução assumiu maior gravidade. Os estoques de café acumulavam-se continuamente, pressionando os preços e reduzindo a renda dos produtores e do país como um todo. A ideia de retirar sistematicamente parte da produção do mercado amadureceu entre os dirigentes dos estados produtores, cujo poder político e financeiro havia sido reforçado pela descentralização republicana. Essa estratégia foi formalizada no Convênio de Taubaté, celebrado em fevereiro de 1906,
que estabeleceu as bases da política de valorização do café. Em essência, essa política previa a intervenção governamental no mercado para a compra dos excedentes do financiamento dessas aquisições por meio de empréstimos externos, a criação de um imposto sobre a exportação do café para cobrir o serviço da dívida e a adoção de medidas destinadas a desestimular a expansão das plantações no longo prazo. A intensa controvérsia em torno da política de valorização refletia as transformações em curso na estrutura político-social brasileira. A descentralização republicana havia fortalecido os cafeicultores em âmbito regional, mas também ampliado a influência de outros grupos sociais, como a classe média urbana, a burocracia civil e militar. Os comerciantes e importadores, os industriais e o capital financeiro internacional, esses grupos, por diferentes razões, manifestavam-se contrários à política de defesa dos preços do café. Inicialmente, a política de valorização foi implementada pelos próprios estados produtores, liderados por São Paulo, sem o apoio do governo federal. Utilizando a prerrogativa constitucional de tributar as exportações, os estados recorreram diretamente ao crédito internacional e deram início à operação. O êxito financeiro da iniciativa levou o governo central a assumir posteriormente a condução do processo. Essa vitória consolidou o poder político dos cafeicultores, que por mais de 2 décadas conseguiram subordinar a política econômica nacional aos interesses da economia cafeeira. Do ponto de vista técnico, o plano de defesa do café era bem concebido, mas deixava em aberto um problema fundamental. A manutenção artificial de preços elevados assegurava altos lucros e tornava a atividade ainda mais atrativa para novos investimentos. Dessa forma, a política destinada a restringir a oferta acabava estimulando, indiretamente, sua expansão futura. Evitar esse efeito exigiria a criação de alternativas igualmente lucrativas para a aplicação dos capitais gerados pela cafeicultura, o que não se mostrou viável no contexto de uma economia primária exportadora. O mecanismo de defesa da economia cafeeira funcionou com relativa eficácia até o final da década de 1920. Contudo, a crise mundial de 1929 encontrou o sistema em situação extremamente vulnerável. Estimulada pelos preços artificialmente elevados, a produção cresceu de forma acelerada na segunda metade da década, enquanto as exportações permaneciam praticamente estagnadas. A retenção de grandes volumes de café permitia sustentar os preços, mas ao custo de uma acumulação crescente de estoques sem perspectivas reais de absorção futura. A demanda internacional por café apresentava comportamento relativamente inelástico em relação à renda. Mesmo com o expressivo crescimento da renda real nos países industrializados ao longo da década de 1920, o consumo per capita manteve-se praticamente estável. Formou-se assim um desequilíbrio estrutural persistente entre oferta e procura, cuja manutenção exigia volumes cada vez maiores de retenção de estoques. O financiamento desses estoques, obtido em grande parte junto a bancos estrangeiros, provocou forte expansão dos meios de pagamento e acentuada pressão inflacionária, típica de economias subdesenvolvidas com baixa capacidade de resposta da oferta interna. Essa pressão se manifestou, sobretudo, no aumento das importações. A coincidência entre a entrada de capitais privados estrangeiros e os empréstimos destinados à valorização do café criou uma situação cambial artificialmente favorável, levando o governo a adotar uma política de conversibilidade monetária. Com a eclosão da crise de 1929, as reservas acumuladas evaporaram-se rapidamente em razão da fuga de capitais. A política de conversibilidade revelou-se insustentável e contribuiu para agravar os efeitos da crise. Em última instância, a política de defesa do café, embora audaciosa, acabou por transferir para o futuro a solução de um problema estrutural, aprofundando a crise da economia cafeeira brasileira. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem também se interessa por entender as raízes dos problemas que ainda enfrentamos hoje. Até a próxima!